No Saber Direito desta semana, o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde, documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Hoje no Saber Direito nós iremos falar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre o direito da saúde. O direito da saúde é uma espécie do ramo do direito civil que se especializou no estudo e na normatização do direito médico, do direito odontológico e, de forma geral, no direito da saúde como um todo. Nessas nossas próximas 5 aulas, nós abordaremos os principais temas do direito da saúde ou do direito médico, de forma a buscar um panorama geral desse instituto. Inicialmente, nós vamos conversar um pouco mais sobre a responsabilidade civil médica, onde abordaremos a forma de aferição dessa responsabilidade, a forma de processos e procedimentos, a forma de prova, e fecharemos esse contexto geral com alguns aspectos positivos da forma de processualização desse direito. Posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre os documentos principais. São diversos documentos na área do direito da saúde, mas os documentos principais da área médica, quais sejam o prontuário médico e o termo de consentimento informado. Nós abordaremos os principais aspectos legais, o que a doutrina e a jurisprudência vem se posicionando a respeito desses documentos, os seus requisitos e formas de forma muito ampla. Ato seguinte, nós ainda vamos conversar um pouco sobre a teoria da perda de uma chance, vamos explicar como se verifica os requisitos dessa teoria, a sua forma de utilização dentro da área da saúde, e vamos ainda enfocar a forma de aferição do dano provocado ou oferido em face da perda de uma chance do paciente em face da atividade profissional da saúde, e estabelecer os critérios de quantificação desse dano. Faremos também um apanhado a respeito do que os tribunais têm decidido a respeito da teoria da perda de uma chance. Sequencialmente, nós ainda vamos falar sobre as diretivas antecipadas de vontade, dentre elas o testamento vital e o procurador de cuidados da saúde, e vamos verificar os requisitos, se há legislação ou não a respeito do tema, como o Conselho Federal de Medicina tem se posicionado a respeito das diretivas antecipadas de vontade e o que tem, por onde a doutrina tem caminhado, o que os doutrinadores têm se posicionado, se há decisões a respeito dos tribunais e como o cidadão pode se beneficiar desse instituto das diretivas antecipadas de vontade. Por fim, fechando o nosso conhecimento a respeito de direito da saúde, logicamente não exaustivo, nós vamos falar um pouco dos principais assuntos polêmicos hoje, seja na mídia, seja nos tribunais de justiça, dos quais eu separei os medicamentos não registrados pela Anvisa, como tem se posicionado os tribunais, como tem posicionado o STF a respeito do tema e quais são os efetivos direitos do paciente. E vamos ainda abordar mais diversos temas a respeito disso. Inicialmente, nós vamos falar um pouco da responsabilidade civil médica, onde nós vamos entrar onde o direito médico caminha pela responsabilidade civil médica e fazer uma introdução geral a respeito do tema. O direito médico, ele é um direito relativamente novo. Ele tem se desenvolvido ao longo desses últimos 20 anos. De modo inicial, nós
ele se preocupou muito em trabalhar acerca do erro médico, propriamente dito, e de algumas relações de responsabilidade de hospitais, de laboratórios e erros de diagnóstico. Tivemos um pouco ainda algumas celeumas em face de planos de saúde. Por último, nós ainda tivemos, o direito médico ele se evoluiu e nós começamos a trabalhar o que se chama de gestão de risco. A gestão de risco é o que é o direito preventivo em cima do direito médico. É a qualificação dos profissionais da saúde visando a eliminação de casos de responsabilidade. Pois bem, o direito médico, por si, ele também pode abarcar questões acerca de medicina veterinária? Não, aí não. Nós trabalhamos com direito médico em face de humanos. E sempre que a gente põe responsabilidade civil médica de seres humanos, nós vamos buscar o quê? A probabilidade de ter ocorrido algum tipo de erro. Se fala em responsabilidade civil, há, por consequência, algum tipo de erro, conforme dispõe o nosso próprio Código Civil. Dentre as legislações que nós trabalhamos, está especificamente o Código Civil Brasileiro e o Código de Ética Médica, a Resolução 1931 de 2009. Não há hoje na legislação brasileira nem mais uma outra espécie de legislação que trate a respeito de direitos e deveres relacionados ao direito da saúde. Nós temos o quê? Várias outras resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina, e essas resoluções, elas não têm força cogente ou força obrigatória para o cidadão. Ela possui, sim, força cogente para os profissionais da medicina. Por quê? Porque o Código de Ética Médica determina que é dever do médico nos seus princípios fundamentais e também nos deveres do médico elencados no artigo 1º ao 20º do Código de Ética Médica, que o médico deve obedecer às decisões, os acordos e as resoluções emanadas, proferidas pelos seus conselhos regionais e também, por fim, pelo Conselho Federal. Isso eu digo, Conselho Federal de Medicina, porém, cabe também para conselhos regionais e federais de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, dos profissionais da saúde como um todo. No direito civil, onde nós conseguimos pensar questões a respeito de direito médico e da responsabilidade civil. Artigo 186, artigo 187 do Código Civil, onde estabelece o quê? As questões de ato ilícito, ou seja, aquele que por ação ou omissão voluntária praticar ato que prejudica terceiro fica obrigado a reparar. Mas é o seguinte, no artigo 948 a 952 do Código Civil, nós teremos ainda as questões relativas às obrigações de indenizar. 948 começa dizendo que aquele que causar qualquer tipo de prejuízo fica obrigado a reparar até a convalescência, não só os danos materiais, mas lucros cessantes, pensão alimentícia que a vítima seja obrigada a pagar. Quando nós temos que um profissional da saúde, ele responde por seus atos apenas com a prova de culpa, nós temos que aferir 3 requisitos. A culpa, ela se dá por negligência, por imprudência e por imperícia. Pois bem, o Código de Ética Médica também estabelece que os profissionais da medicina e o Código de Ética Odontológica
estabelece na mesma linha, eles são muito parecidos, alguns pontos de distinção entre um e o outro. Que os profissionais só respondem mediante prova de culpa. Sempre será por prova de culpa? Em qualquer especialidade? Sim, em qualquer especialidade. Havia discussões se os profissionais da cirurgia plástica, por se tratar de uma cirurgia de resultado, respondia por responsabilidade objetiva, ou seja, independente da prova de culpa. Isso já se encontra plenamente superado. O profissional, para responder por eventuais prejuízos ou ato ilícito, ele depende da prova de culpa. Quais são os 3 elementos da culpa? A negligência, a imprudência e a imperícia. Vamos estabelecer uma diferença e trazer alguns exemplos dos 3 elementos para que possamos trabalhar isso de uma melhor forma. A negligência. A negligência, pelo ato que propriamente o nome já traz, a pessoa foi negligente, ela não observou os deveres de cuidado que que a medicina lhe impõe na prática de um ato médico, que a odontologia impõe ao profissional na prática do ato odontológico. Ou seja, trata-se de uma conduta omissiva. A pessoa deixou de praticar um ato que ela deveria praticar. Por exemplo, o esquecimento de um objeto médico dentro do paciente. Seja gaze, seja uma tesoura, seja qualquer uma agulha, qualquer um outro tipo de material. Eu creio que todos já se depararam com um caso semelhante, seja de um conhecido, seja na própria mídia, a comunicação. Nós temos essa conduta como negligente. Por quê? Porque o profissional deveria, no ato da sua atuação profissional, trabalhar com a diligência necessária e verificar se todos os materiais utilizados naquele ato se encontram dentro da mesa cirúrgica. Se foram retiradas todas as gases que foram contadas pela sua auxiliar, mesmo que o auxiliar tenha falhado na contagem desse material, a culpa ela é do profissional médico. Por quê? Porque ele é o dirigente do ato cirúrgico no momento. Então, ele foi negligente, ele deveria observar uma conduta específica e não observou. Ato à frente, nós temos a culpa por uma imprudência. A imprudência, ela é a irmã controversa da negligência. Se na negligência o profissional ele deixou de cuidar de uma determinação obrigatória, ou seja, um ato omissivo, na imprudência ele foi além. Ele agiu além dos seus limites, além do que a conduta ela determinava para realizar o ato com eficiência, eficácia e segurança necessárias que tanto a medicina ou a própria odontologia ela requer. Ou seja, o profissional ele deveria, num ato cirúrgico, efetuar um corte de 3 centímetros para não atingir uma artéria ou uma veia que fosse importante, e no ato ele vai além. O seu bisturi ele passa além do local determinado e o protocolo médico determina. Ou seja, ele foi imprudente. Uma ação comissiva, uma ação própria e voluntária que efetuou um dano no paciente que vem lhe causar um evento adverso qualquer. Por fim, nós temos ainda a verificação de culpa pela imperícia. Lembremos, omissão, negligência, ação, conduta positiva voluntária,